students, welcome! Sejam bem-vindos à Rede de Saberes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de inglês. E a nossa aula de hoje é sobre o future going to. Lembram que na aula passada a gente estudou o futuro com o will. Hoje vamos estudar o futuro com o going to. A gente vai ver as diferenças, as semelhanças entre o going to e o will e algumas particularidades do going to. Observem a frase. Luciana is going to have a baby. Luciana vai ter um bebê. Então, o going to, ele é um futuro certo, é uma certeza, é um fato. Já o will, como a gente pode observar na aula passada, é uma incerteza, é um futuro incerto. Então, o going to, ele é algo que foi planejado, que foi decidido antes de fazer, né? Algo que a gente resolveu fazer antes. Por isso que ele é um futuro certo, é um fato, é uma certeza de que algo vai acontecer. Por exemplo, aí a frase: I am going to be a doctor. Serei médico, né? Então, serei médico é algo que foi planejado, que foi decidido antes. Por isso a gente usa o futuro com o going to. I am going to meet my boyfriend. Eu vou encontrar meu namorado. Também foi algo que foi planejado, foi algo que foi decidido antes. They're going to buy a house tomorrow. Eu vou comprar uma casa amanhã. Se a gente vai comprar uma casa, é algo que foi planejado com antecedência. Então, o going to, ele é um futuro que ele é planejado com antecedência, ele foi decidido antes de fazer, é uma certeza, é um fato de que algo vai acontecer. Utiliza-se o futuro com o going to para expressar algo que já foi planejado e, por isso, existe a certeza de que irá acontecer. Como eu falei para vocês, é um fato, é uma certeza. E como é a estrutura? Qual é a estrutura da frase? Como é que eu formo frases no futuro utilizando o going to? A frase, ela é formada por um sujeito, mas o presente do verbo to be. Quem lembra o que é o verbo to be? Quem é que lembra? O verbo to be, am, is ou are. Então, o futuro com o going to, ele é formado por um sujeito, mais o presente do verbo to be, mais o going to, mais o verbo principal e o complemento da frase. Para a gente formar frases com o going to, temos que saber utilizar o verbo to be. Quando é que eu uso am? Para quais pessoas eu uso am? Para quais pessoas eu uso is? Para quais pessoas eu uso are? Alguém lembra? Vamos ver aqui essa frase. You are going to make chocolate pie. Você irá fazer uma torta de chocolate. Então, temos aqui o sujeito you. Para you, a gente utiliza o verbo to be are. Quando é que eu uso o are? Para you, para we e para they. You é quem? Você. We é quem? Nós. E they é quem? Eles ou elas. Então, a gente utiliza o verbo to be are para essas três pessoas. São as três pessoas que estão no plural. A gente utiliza o are, tá bom? Vamos ver aqui a segunda frase. He is going to work on Saturday. Ele irá trabalhar no sábado. Ele, he, que é he, a gente utiliza o verbo to be is. Por quê? Para she, para he e para it, que são as terceiras pessoas do singular, a gente utiliza o verbo to be is. Então, olha a estrutura da frase. Sujeito, mais verbo to be, mais going to, mais um verbo principal, no caso aqui o work, mais o complemento da frase. Ok? Tá faltando aqui
Qual o verbo to be? O am. O am, a gente utiliza ele somente para uma pessoa, para I que sou eu, tá bom? A gente utiliza am somente para I, que sou eu. Temos aqui, ó, a forma negativa do going to. Na forma negativa, basta acrescentar o not após o verbo to be. O futuro do going to, ele segue as mesmas regras do verbo to be, acrescentando going to. Olha aí a frase, ó. I am not going to come for the next class. Eu não irei vir para a próxima aula. I am not. Eu não irei. I am not going to. Eu não irei. Então, gente, na forma negativa, eu só acrescentei o not depois de am. Qual é a estrutura da forma negativa? Primeiro o sujeito, depois verbo to be, depois o not, porque forma negativa basta eu acrescentar o not, depois going to com o verbo principal e o complemento da frase. Segunda frase, she is not going to travel on her vacation. Ela não irá viajar nas suas férias. Sujeito que é she, ela, mas o verbo to be no presente, mas not, mas going to com o verbo principal e o restante da frase. Então, forma negativa bem simples. Só colocar o not depois do verbo to be, que é depois de am, depois de is ou depois de are. Forma interrogativa também segue as regras do verbo to be. Basta eu inverter. Eu vou colocar o verbo to be no início da frase. Na forma afirmativa e negativa, não vem primeiro o sujeito, depois o verbo to be. Na forma interrogativa, vai vir primeiro o verbo to be, am, is ou are. Depois o sujeito, going to, verbo principal e o complemento. Are you going to recite a poem? Você irá recitar um poema? Segunda frase, ó. Primeiro o verbo to be, depois sujeito, com o going to, mas um verbo principal e o complemento. Is he going to come for our party? Ele irá vir para a nossa festa? Né? Então, forma interrogativa, basta eu colocar o verbo to be no início da frase. E também a gente tem que colocar a interrogação no final, porque são frases interrogativas, são perguntas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada, thank you por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir. Até a próxima, bye bye!